Oi, gente! Bom dia, ainda bom dia. Prazer, eu sou a Manuela. Eu fiz Vila de 2013 a 2017, então no oitavo ao terceiro ano, me formei aqui. Eu fiz Engenharia da Computação, então sou programadora. E eu já me formei em 2017, então vai fazer 10 anos ano que vem. É isso, a ideia é só falar um pouco, assim, de toda minha história, né? Minhas angústias, minhas felicidades, sei lá, qualquer coisa podem me perguntar. Eu amo falar sobre engenharia, eu amo falar sobre a Vila, eu amo falar dessa mistureba, então, enfim, é isso. Acho que um pouco antes de começar, eu nunca fui, pra deixar claro, assim, tipo, eu nunca fui a pessoa mais inteligente da sala, tipo assim, nunca fui, nem na faculdade eu era, só que eu fiz INSPER, né? Informação importante, né, que eu esqueci de falar, mas eu me formei no INSPER, Engenharia da Computação, e lá no INSPER tinha ranking de aluno. E aí, quando você ia muito bem, você ganhava, tipo, troféu, ganhava intercâmbio, sabe? Aí você tinha umas vantagens, e aí... Só que como eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre tentei muito chegar no CR1, que é o top 1. No final não consegui, mas assim, hoje nada disso importa, né? Tipo, mas acho que por ser muito dedicada, eu sempre dei minha vida. E na Vila aqui, que no oitavo ano eu tive o Fê, ele era muito duro, ele era bravo, mas ele tinha o coração mole. E aí ele fazia, pra eu ir melhor, pra eu conseguir passar na matéria dele, ele fazia toda sexta-feira eu fazer um texto de, tipo, coisas que eu aprendi. E aí ele me ajudava a melhorar meu texto e ele me ajudava a dar pontos pra eu conseguir passar. Então acho que é uma coisa que na Vila eu sempre amei muito, é que eles, sabe, assim, você vai ter que estudar, vai ter que passar, mas assim, vai te ajudar se você tiver, enfim, com dificuldades e tal. Então acho que isso da Vila fez eu amar muito humanas. Não era boa, era péssima, era muito boa em matemática, física, química, mas assim, humanas eu era muito ruim. E eu acho que por isso fez eu querer assim, aprender mais e ser boa, né? Porque matemática eu já era boa nisso. E aí no terceiro ano e segundo ano eu me apaixonei por história da arte, tipo, amei história, arte, tá conectado, tudo tem a ver. E aí veio o terceiro ano, né? Tipo assim, decidi o que fazer. E muitos dos meus amigos já sabia. Tipo assim, a Valentina, que já veio aqui, ela desde sempre ela quis fazer Sanfran direito, desde sempre. O Thiago Palomares, que é meu outro amigo, ele sempre quis fazer engenharia. E eu tinha a mínima ideia que eu queria fazer. Tipo assim, eu só queria, sei lá, passar em alguma coisa, né? E eu tava muito indecisa do que fazer. Eu amava muito história da arte pra, tipo, estudar, mas eu era muito boa em matemática, em física. Então eu tava entre engenharia e história da arte. Não tem nada a ver, mas eu tava entre esses dois. E aí eu lembro que a gente teve exatamente essa dinâmica. E aí teve de engenharia. E aí ia tipo, 12 meninos e não ia nenhuma menina. E aí eu acho que, tipo, por teimosia, eu falei, quer saber, eu vou. E aí eu vim na engenharia, eu não lembro quem que era, mas eu lembro que eu fiquei, tipo, parece legal, né? Matemática e tal, coisa que eu sou boa. E aí eu fiquei, tá, vou fazer engenharia. E aí, enfim, prestei Poli, prestei Unesp, prestei Unicamp. E aí a única particular que eu prestei foi INSPER, que ela ainda era muito nova, não tinha engenharia formada lá, e lá tinha muito desconto. Tipo assim, agora eu sei que ela é cara, mas quando eu entrei ela não era tanto assim. E aí eu passei, e aí eu não queria fazer INSPER, eu fiquei tipo, nossa, quero fazer Poli. E aí minha mãe, a gente fez um combinado, porque tipo, ó, faz um semestre, se você odiar, volta pro cursinho e aí você entra na Poli se quiser. E aí foi isso combinado, eu fiz INSPER, e aí eu entrei como engenharia mecânica. Porque era a única coisa que eu entendia de engenharia, tipo, mecatrônica, computação, fazia a mínima ideia que era. E aí eu cheguei lá e aí uma das primeiras matérias era programação. Aí eu lembro, a primeira sensação era que eu tava ferrada, porque todo mundo construiu computador desde pequeno, sabia programar 3 línguas, já fez um campeonato, um hackathon e aí já ganhou prêmio. E eu assim, nada, tipo assim, juro, sofri muito nessa matéria, mas eu amei, tipo, amei programar. Pra mim fazia muito sentido que você conseguia construir uma coisa muito subjetiva, mas fazia muito sentido, era rápido, otimizava, tipo, eu gostava dessa dinâmica. Por isso eu decidi mudar pra computação. Eu lembro que meu primeiro semestre foi muito difícil. Eu voltava muitas vezes chorando no busão, e não pela a faculdade em si, mas sim pelas pessoas que eram muito diferente de mim, sabe? Eu lembro que eu teve, segunda semana me perguntaram se eu era feminista e eu tava assim, tipo, é meio óbvio, né? Tipo assim, por que que ninguém, sabe, por que que alguém não é feminista? Tipo, eu sofria muito, porque aqui na Vila a gente sempre aprendeu a discutir, debater,
conversar, né? Tipo, e lá não dava pra conversar porque eles também não queriam debater e eu ficava com muita raiva. E aí, então, beleza, o primeiro semestre eu sofri muito e aí eu mudei de turma. Tipo, eu pedi pra mudar de classe e aí melhorou e eu também aprendi outra coisa. Eu acho que a gente tem que escolher nossas batalhas, sabe? Tinha briga que eu ficava tipo, beleza. É um privilégio ter tido aqui, saber debater e saber também o que é certo pra gente e não precisa provar isso pra todo mundo, sabe? Então, eu acho que eu consegui parar de ficar muito triste do primeiro semestre pro segundo, porque eu fiquei, eles não sabem que estão perdendo e eu sei o que eu ganhei, eu sei quem eu sou, o que eu quero, o que eu acredito. Então foi um pouco isso e o que a Cris falou, né? Era 5 meninas contra 50 homens na minha turma. Era muito homem. E aí, no final, a gente fez esse grupinho de meninas, tinha alguns meninos e é isso. Fomos tocando barco. E aí, perto de estagiar, eu não sabia o que eu queria fazer. Porque, tipo, entrei em engenharia de computação meio que nem sabendo o que era engenharia de computação, então eu nem sabia que trabalhos tinham. Fui meio que testando tudo. Então, eu fiz muito voluntariado, eu trabalhei num lugar que chama Reprograma, que ensina mulheres em situação de vulnerabilidade a programar, para tentar melhorar a condição de vida, ser também empreendedora, enfim. E aí, depois disso, eu trabalhei na ONG Cataqui, que é do Pim Michael Ross, não sei se conhecem, mas ajuda os catadores de lixo, que são 90% da reciclagem de São Paulo é por causa deles. E aí, então, a gente foi melhorando as carroças, foi melhorando também o aplicativo que tinha, porque você chama uma pessoa para vir para sua casa para coletar seu lixo. Enfim, fiz um pouco de tudo, assim, dados, eu fiz tela, eu fiz videogame, eu fiz... tudo que você pode imaginar eu fiz, porque eu não sabia o que eu queria ainda, e eu falei, vou tentar de tudo, e que eu não gostava, eu vou descartando. Aí, beleza, aí foi isso, aí meu primeiro estágio de verdade, que era estágio de férias, né, então não era remunerado nem nada, eu fui pro C6, que é o banco. E eu fui muito por pressão também da faculdade do INSPER, né? Que todo mundo falou, não, mercado financeiro é a resposta, não sei o que, só vai ser rico, só vai ser feliz. Mercado financeiro, eu fiquei tipo, então preciso entrar em banco. Odiei. E aí eu fui pra uma fintech de consórcio. E lá, enfim, aprendi muito, gostei muito. E aí uma hora eu cansei. E aí eu queria mudar de trabalho. E aí meu amigo trabalhava numa consultoria. E é bem Faria Lima, né? Tipo assim, zero o que eu queria. Quando eu falei, não quero mais banco, não quero voltar. Só que lá é bem legal, porque você tem um lado de tecnologia onde vende o projeto e aí você vai lá e constrói. Então é muito... Tipo, é na Faria Lima, mas a área que eu tô não é Faria Lima, sabe? E eu fiquei, pode ser, vou tentar. Eu me encontrei lá de novo, porque é isso. Acho que como eu nunca sei... Até hoje eu não sei, tá? Tipo, o que eu realmente gosto, o que eu realmente odeio. Eu tenho 26. Tipo assim, eu não sei daqui a 10 anos se eu quero ser cientista de dados, que é análise de dados, se eu quero fazer telinha, ou se eu quero cuidar dos dados. Tipo, não sei qual tipo de área eu quero na computação ainda. E tá tudo bem. E eu acho que na consultoria é uma coisa que eu me adaptei muito, porque cada projeto você programa e faz uma coisa diferente. Então, você nunca tá fixa em um negócio. Lá eles dão muita coisa de treinamento, então eu posso fazer um monte de certificado, um monte de coisa que eles pagam. E é muito caro, tá, esses negócios certificados, então é muito bom que eles dão pra gente esse benefício. E é isso, eu acho que, pra resumir minha história, é um pouco isso. Eu acho que nunca tenho certeza o que eu quero. Todo ano eu tô assim, me encontrei um pouco mais, me encontrei um pouco menos. Mas assim, eu acho que tô completa, sabe? Acho que o propósito meu é estar feliz, saber entregar o que eu sei entregar, então trabalhar bem. E uma coisa que eu comentei pra Cris antes de chegar aqui, que muita gente de programação é muito nerd. Então eles perdem um pouco esse tato de conseguir debater, conversar, explicar o raciocínio e tudo mais. E tudo que eu recebo no meu feedback bom sempre é essa parte de comunicação. Então sempre falam tipo, você sabe programar, beleza, mas você tem um soft skills que a galera é difícil de ter, que eu acho que foi construído desde aqui, sabe? De conseguir explicar meu pensamento, conseguir receber feedback. Eu lembro que no primeiro ano a gente teve um negócio de receber feedback do outro e dar. E eu lembro que eu odiei na época, mas hoje em dia realmente faz sentido, né? Porque feedback a gente vai receber pro resto da vida. Então é um pouco isso, o resumo. Falei e acho que é isso. Eu tenho uma pergunta um pouco mais sobre olhando pro futuro agora. Porque cada vez mais eu tenho visto gente falando sobre como que a programação e como que a ciência da computação e a engenharia de software vai acabar e como cada vez mais os CEOs de Big Tech estão falando que não vai existir isso mais daqui a 3 anos. Você acha que, você que está nesse meio, você acha que você concorda? Ou eles só estão alucinando muito, estão inventando muito, tentando jogar muito para frente essas IAs que estão
agora capazes de programar. Como é que você enxerga isso? Você acha que a programação vai morrer, vai tá diminuindo, ou não é um problema e a gente não precisa se preocupar com menos oportunidade no futuro? Não, eu acho assim, num futuro até longe, tipo, impossível acabar a programação. Eu entendo que tem IA e tudo mais, mas essas IAs só funcionam com programadores. Porque IA, no final, é total probabilidade, conta e matemática, então não tem como eles dominarem, assim, sabe? Tipo assim, tomarem os empregos, assim, de programadores e tudo mais, porque a gente que constrói eles e tem um negócio que chama vibe coding, que é quando deixa eles programarem, faz uma programação enorme, mas a maioria das vezes não é boa, tem, sabe, bugs, tem erros, tem negócio que vai quebrar, então muito que a gente faz no meu trabalho, eu uso muito o ChatGPT para fazer um brainstorming, pensar um pouco, melhorar minha escrita. Então, eu fiz esse textão, me fala uns pontos que eu tenho que melhorar. Ele me fala e eu vou lá e arrumo. Ou também programação. Então eu falo, eu tenho esse arquivo que eu fiz de programação, mas eu quero adicionar esses 3 tópicos. Adicione. Aí adiciona, eu reviso, eu mudo, e aí eu falo, tá, agora ficou bom. Porque no final, beleza, o ChatGPT pode ter te ajudado a fazer, mas é seu código. Então, se alguma coisa quebrar, se o seu chefe perguntar o que é isso, você vai ter, é sua responsabilidade, você vai ter que responder, e se quebrar, se, sabe, acontecer alguma coisa ruim, é sua culpa. Então, eu não acho, tipo assim, e eu acho que é isso, eu acho que hoje o ChatGPT, IA, fica uma coisa muito, esse nome fica chique, né, tipo, alguma coisa. Mas muitas das vezes é puramente programação em matemática que faz esse IA que a galera vende, sabe? Eu fiz muito projeto no BCG que por um tempo eu ficava um pouco apreensiva porque não fazia sentido pra mim botar IA, ia gastar um dinheiro muito a mais pro cliente, que você pode fazer rapidinho aqui uma programação, sabe? Bem, uma lógica bem tranquila. Então eu não acho que vai acabar a profissão. Não mesmo assim, se talvez mudar um pouco a profissão, você ainda vai ter que programar, você ainda vai ter que ajudar o IA e observar ele, porque ele não consegue viver sozinho, assim, basicamente isso. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é assim, você falou que ali no começo, né, da faculdade, é isso, né? 10 pessoas já tinham programado, já tinha feito robô, já tinha feito um monte de coisa, né? Eu queria saber, assim, o quanto, em particular, assim, da formação da Vila em matemática e física te ajudou a enfrentar esses desafios, enfrentar a faculdade e posteriormente. Essa pergunta é muito boa, porque eu acho que é isso uma coisa também que hoje em dia na minha empresa tem um pilar que você tem que ir bem para ser promovida, que é de... Gente, todo mundo fala lá em inglês, tá? Então vou ter que falar essa palavra em inglês, mas é problem solving. Então, tipo, se você é boa de entender o problema e achar uma solução. E acho que é uma coisa que a Vila que faz diferente, tipo assim, meus amigos, que eles sabem a fórmula de cor de tudo. Tipo, não, fórmula de tal, tal, tal. Mas eles não pensam, né, qual que é a lógica da fórmula. E aqui na Vila eu aprendi muito, tipo assim, a gente tinha 2 aulas, uma aula antes de chegar na fórmula final, né? Então você explicava toda a lógica, de onde vinha aquilo, por que era aquilo, por que isso aqui, não sei o quê. Tá, na segunda aula você entende que a fórmula tal é tal. E aí isso me ajudou muito na faculdade, em programação, especialmente, que era uma coisa que eu tinha a mínima ideia, é de entender toda a lógica que traz para tal resposta. E isso é muito bom também na faculdade, porque daí, sei lá, tem uma resposta, né? Matemática, cálculo, física. No final, você tem que saber a fórmula, mas aí quando você faz a resposta, será que faz sentido essa resposta? E aí você pensa em toda a lógica e vê, tá, faz sentido ou não faz sentido. E com certeza eu aprendi aqui na Vila, porque eu lembro que era 2 aulas, uma aula antes de chegar na fórmula. Então, e é muito bom no meu emprego hoje em dia, falam que eu tenho muito bom isso, porque eu não só falo a resposta, eu falo todo o raciocínio até chegar nela, e isso também mostra que você tem confiança no que você está fazendo, sabe? Não é só decoreba o que você está botando no papel, botando numa apresentação. Então, isso fez muita diferença na minha carreira, minha faculdade e tudo.